Hoje a nossa live tem como tema como você viver o que você não quer em 2022. Que legal! Oi, Aline! Olá, olá! Oi, Carol! Que bom ter vocês aqui comigo nesse momento, construindo mais uma live do GTAP, nossa gestão do tempo e alta performance, para uma qualidade de vida todo dia melhor, um dia após o outro. Oi, Rafa! Oi, oi! Muito bom! Então vamos lá, vamos começar o nosso encontro. Como viver o que a gente não quer em 2022? E eu quero começar falando de narrativa, de história. Afinal, a vida é uma história constante. Tudo que nós fazemos, depois que fazemos... Olá, Tami! Olá! Olá, Lilian! Boa noite! Muito bem, tudo que fazemos se torna história. Acabamos de viver um fato, terminamos o fato, vamos conversar com alguém e aquilo é história. E vocês já assistiram algum filme, já leram algum livro em que a história não tinha um vilão? Para você ter uma história, boa noite, Silos. Para você ter uma história, você precisa de um vilão. Tem o mocinho, o protagonista e o vilão. O vilão é fundamental para que o conflito exista e para que a história fique vibrante, para que ela realmente consiga passar uma mensagem. Será que a nossa vida é diferente disso? Por que nós queremos viver uma vida sem conflitos, sem vilões? Por quê? Para ter uma vida desencantada? Para ter uma vida menos emocionante? Uma vida menos emocionante vai dar uma história xoxa. Então, olhar para 2022 e poder imaginar aquilo que pode ser o nosso vilão é fundamental para que você tenha realmente um planejamento eficiente que leve você a uma jornada no ano que está por vir, uma jornada incrível, muito, muito, muito bacana, muito emocionante e que traga realmente a produtividade que você deseja. E dentro desse contexto, então, é que eu quero trazer e aprofundar nosso tema de como viver o que nós não queremos no ano que se chega. Por onde começar, Sandra? Eu quero trazer 5 pontos muito, muito preciosos para esse momento de planejamento. Já falamos nas lives anteriores sobre as questões dos nossos sonhos, do que desejamos, das conquistas que queremos ter e como operar para que isso ocorra. E quando a gente pensa no distrator, quando nós pensamos nos vilões, naquilo que a gente não quer viver, mas eu tenho que dizer para vocês, nós viveremos quando nós olhamos o nosso opositor, nós temos clareza em vê-lo, nós conseguimos nos preparar. E para isso eu quero trazer uma metáfora. Eu quero trazer a metáfora do carro. A maioria das pessoas usa carro e tem carro. E quando você pega o seu carro para uma viagem, que seja uma viagem de 1 hora, 1h30 ou uma viagem de 1 ano, há 2 coisas fundamentais no carro que você de pronto já toma cuidado. Primeiro, os pneus. Calibra os pneus, você verifica se eles estão bons e você olha o step. O carro tem 4 pneus e tem um step. O que mais você olha? O tanque de combustível. Você vai lá, coloca o combustível no seu carro e vocês já observaram que todo contador de combustível, ele tem um tracinho ali, vermelhinho ou preto mais reforçado, que indica a reserva do tanque. Pois é. Quantos litros cabem na reserva do seu tanque? Ah, no meu carro cabem 5, no meu cabem 10.
Quantos quilômetros você consegue andar com essa quantidade de combustível? Essa quantidade de combustível, ela tem que ser analisada, ela tem que ser pensada. Se nós pegamos essa metáfora, e eu tenho certeza que todos nós tomamos conta do combustível, do estepe, dos pneus e do quanto eu vou rodar e tomar cuidado com a quantidade de combustível que eu gasto para não deixar chegar na reserva numa distância que não tenha um posto de gasolina próximo, por que eu não vou pensar nos distratores do ano que se segue? Por que eu não vou olhar e tomar cuidado com relação aos meus opositores, os possíveis opositores? Por quê? Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou também, na hora que eu estiver planejando o meu ano, dar luz a essa reflexão para colocar ações concretas no meu aqui e agora para me preparar para esse ano? Se eu não faço isso, eu estou fora da linha preciosa da alta performance e da boa gestão do meu tempo quando eu sento para planejar. Então eu quero fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que vocês respondessem para mim. Qual é o seu provável vilão de 2022? Você já se pensou? Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Qual poderia ser o seu vilão de 2022? Aquele vilão que solta raios pela boca e daí você tem que se preparar e ter lá um escudo de madeira. De madeira não, é fraco demais, Sandra. É frágil demais. Um escudo de aço? Ah, não, Sandra. Ele é poderoso, mas ele é pesado demais. Eu não consigo segurar. Ah, talvez um de titânio. Ah, um de titânio seria legal. Enfrentar lá o meu vilão que solta raios pela boca, poderoso. E aí eu venho com meu escudo de titânio, então preciso procurar ter, ou fabricar, ou comprar, ou encontrar alguém que possa me emprestar um escudo. Qual é o seu vilão? Qual é o seu provável vilão? Ah, Sandro, meu provável vilão é uma doença, sabe? Eu sinto medo de ficar doente. Não, o meu provável vilão é a possibilidade de talvez não conseguir criar aquele núcleo de pessoas amigáveis ao meu entorno. Ah, o meu vilão talvez seja, não sei, talvez seja não conseguir fazer aquele curso no exterior que eu tanto desejo, ou não seja a questão financeira, talvez o meu provável vilão. Qual é o seu vilão? Já pensou? Já parou para pensar nele? Então, reconheça o seu vilão. Quando a gente reconhece o nosso vilão, a gente consegue dar o segundo passo para um bom planejamento, para uma boa preparação. A gente começa a buscar o escudo. Por exemplo, digamos que o seu vilão seja a doença. Ah, eu tenho medo de ficar doente, eu sempre me preocupo com a minha saúde física. Qual seria o meu escudo do aqui e do agora? Exames médicos preventivos. Que mais? Alimentar-me bem. Que mais? Beber a quantidade de água ideal. Que mais? Não ser sedentário. Que mais? E aí você vai colocando a sua lista. E veja que para você se preparar para o vilão de 2022, você faz o quê? Você faz a ação do aqui e do agora. Isso é planejamento. Você viverá coisas que você não quer viver. Mas se você faz sempre uma autoanálise, se você cuida de prestar atenção ao seu entorno, você sabe que alguns riscos você correrá. Por que não se preparar? Por que não olhar assim, de frente para o seu vilão e dizer, olha,
Você pode ser o meu opositor de 2022? Ok, tudo bem. O que eu posso fazer para me preparar para você? Eu tenho medo de ficar doente? Ou a doença pode me assolar? Então eu vou me cuidar. Eu vou fazer isso, farei aquilo. Ô Sandra, mas e quando o vilão vem e eu nem parei para pensar? Porque agora, por exemplo, você está me trazendo isso, qual é o meu vilão? E eu não estou conseguindo colocar qual é o meu provável vilão. Mas você falou aí da doença, e se de repente eu faço tudo isso, eu me preparo, e daí eu tenho um câncer? Eu costumava dizer para os meus alunos, quando eu dava aula, estava em sala de aula, eu fazia uma pergunta para eles quando eu estava na aula de narrativa. E eles, quando queriam criar um protagonista, um herói, enfeitavam esse herói com uma série de características de bons pais, né, uma boa educação, né, cheio de poderes, isso e aquilo. E eu costumava dizer o seguinte para eles: olha, vamos pensar, vamos sair dessa caixinha e vamos tentar pensar um personagem que possa ter sucesso, mas ele não segue esse protocolo aí tão do certinho. Imagina que caiu uma bomba no planeta. E aí, muitas pessoas passaram por dificuldades terríveis por causa dessa bomba e alguns sobreviveram. Sobreviveram esses aí que tiveram casa, comida, né, idas ao médico, e sobreviveram também as pessoinhas lá que moram no agreste do nosso Nordeste, que passam dificuldade, que passam fome, né, que não tem tantos cuidados assim com a saúde. Quem vocês acham que vai sobreviver por mais tempo? Eles pensam e respondem: claro que os meninos, claro que os indivíduos que sofrem mais. Quando chega um câncer e a gente para e pensa assim: poxa, mas como que eu me preparo para isso? Porque independente de eu me alimentar bem, independente de eu praticar uma atividade física, independente disso, veio a doença. Gente, a gente é mais do que simplesmente esse corpo. É por isso que nós falamos dos 5 pilares. Os nossos opositores prováveis, quando a gente se prepara para o opositor provável, a gente também está se preparando para o opositor improvável. Então, vocês acham mesmo que quem se cuida não vai passar melhor por uma doença terrível como essa, diferente de quem não se cuida? E como você prepara esse seu corpo e essa sua mente? Vivendo a sua realidade da melhor maneira possível. Às vezes, os meninos e os adultos que têm tudo à mão não se preparam, não deixam o corpo preparado para viver o desafio. E os meninos e os adultos que estão lá vivendo com tanta carência, a própria natureza prepara essas pessoas para viver desafios terríveis. Então, nós temos que abrir os nossos olhos quando nós sentamos para fazer o nosso planejamento de 2022 com essa clareza de que o que eu posso realmente fazer para olhar para o meu ano e saber que eu viverei sim coisas que eu não quero viver, e como eu posso me preparar para chegar a esse momento dessa forma, preparada, né? De uma forma mais performada. Aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu tenho que reconhecer que a natureza está fazendo por mim. Por quê? Não imagine que você vá viver sem ter um opositor, porque não existe narrativa emocionante sem opositor. E nessa linha, nós estamos aqui falando de 2 coisas, reconhecimento e preparação. Mas não para por aí, né?
E aí, como é que eu consigo dar um up? Como é que eu consigo realmente aprofundar essa questão, já que eu não consegui nem pensar com tanta clareza no meu ou nos meus possíveis opositores e como me preparar? Primeiro, controle a sua ansiedade do aqui e do agora. Não sofra em demasia com aquilo que acontece com você no aqui e no agora. Poxa, eu estou aqui sentada no meu planejamento e eu estou vivendo dores assim, assado, no meu pilar do eu. Ai, porque eu estou ali com uma dificuldade de praticar minha atividade física. Ai, no meu pilar da família, tem um personagem da minha família lá que é um distrator e me traz tantas dores. Ou não, simplesmente aquele personagem está passando por questões muito difíceis, eu me afeto demais. Ai, no meu pilar do social, as pessoas que convivem comigo, não sei se elas demandam tanta confiança quanto, ou eu não consigo me relacionar tanto quanto eu gostaria com essas pessoas. No meu pilar do conhecimento, eu não consigo dinheiro para fazer aquele curso, ou eu não consigo ter a performance que eu queria naquele curso. O meu pilar do trabalho, eu não consigo, conseguir aquela minha promoção, ou não consigo me relacionar com aquilo que os meus colegas ou que a própria empresa deseja da maneira com que eu queria. Você tem todos esses distratores. Lamentar-se demais é o terceiro ponto que você tem que corrigir. Parar de lamentar e passar mais a preparar-se para viver o conflito, para viver o momento da luta com o seu opositor. Porque daí, quando ele chega, você está tão preparado que você vive, sofre, sente, se machuca porque numa luta sempre tem um ferimento ou outro, só que você se levanta. Só que aquele ferimento, ele cicatriza mais rápido. Então, nós temos que olhar sim para frente, nós temos que olhar sim e reconhecer nossos opositores. E como eu refino ainda mais? Vamos entrar no nosso quarto item. Buscando uma rede de apoio. Nos relacionando cada vez mais com pessoas que pensam como a gente, que sentem como a gente. Tem uma frase que ficou muito conhecida de um empreendedor, empresário, escritor chamado Jim Rohn. A frase é a seguinte: você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Vocês conhecem essa frase? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Vocês conhecem? Enquanto vocês vão respondendo e eu vou aqui esperando o delay do Instagram, vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu gosto dessa frase, eu sei que essa frase tem muito valor, mas eu tenho minhas ressalvas com ela. Por quê? Porque quando nós falamos isso, que somos a média das 5 com as quais nós convivemos, o que acontece nessa reflexão? Fica parecendo que eu sou legal e eu só não estou tão bem porque eu estou convivendo com aquelas determinadas pessoas. E para rebater um pouquinho essa reflexão, eu quero trazer uma outra frase do Jim que, para mim, ela é muito mais poderosa do que essa. A frase é a seguinte, ele diz assim: o maior valor da vida não é o que você obtém, mas no que você se torna. O maior valor da vida não é o que você obtém, mas no que você se torna. Olha como agora o protagonismo está com você e não no outro. Por que eu trago essa reflexão nessa sequência? Reconhecer o vilão, planejar-me para a luta e não entendendo que ela não pode acontecer, reconhecendo que ela pode acontecer. Não ficar lamentando demais, mas a luta vai acontecer ou ela está acontecendo. E agora, buscar pessoas no meu entorno que agreguem para mim algo positivo. Não evitando aquelas que não agregam. Por quê? Porque o vilão ajuda. O vilão nos fortalece.
O vilão nos dá a oportunidade de mostrar o nosso escudo, de mostrar o quanto nós somos estratégicos, ágeis, maleáveis, suaves, o quanto nós já nos preparamos. E aí a gente cresce, não para diminuir o vilão de forma alguma, porque eu já li muitas histórias em que na luta o vilão descobre o valor do protagonista, do mocinho, e o mocinho passa a ver também coisas boas do vilão. Então, quando você se repetir, nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, então eu preciso afastar fulano, ciclano, não, radicalmente, a partir de agora, eu não me relaciono mais com fulano e ciclano, não! Acolha essas pessoas, acolha esse contexto, aprenda com ele, trace, arme, prepare o seu escudo, mas também busque outras pessoas. Porque é tendo a oportunidade de estar com outras 5 também bacanas, é que você volta e pode trazer para essas, talvez não tão positivas, coisas boas. E você vai crescer muito mais. As pessoas ficam falando tanto em diversidade. Gente, diversidade é isso. Empatia? Empatia é isso. Nós não estamos aqui na alta performance para falarmos de exclusão. Nós estamos aqui para falar em inclusão. Então, se você quer se preparar para viver os desafios do ano seguinte, você tem que se segue, que virá com certeza, você precisa se munir de boas pessoas ao seu entorno sem reconhecer o valor dos distratores. Eles têm o seu valor e ele é muito. E nessa sequência, vamos chegando no 5º passo da nossa conversa. E esse 5º passo, essa 5ª ação, ela eu deixei por último porque ela realmente é incrível. Incrível. Reconheça o vilão. Prepare-se para viver com ele, que é o seu grande distrator. Não se lamente demais. Não perca tempo com isso. Muna-se de pessoas, de situações, de momentos poderosos que possam te elevar. E por último, escolha o seu mentor. O seu mentor. Sabe aquela pessoa que quando tudo tá assim meio complexo, aí a pessoa fala uma coisa, a pessoa chega, ela põe a mão assim, puxa você para cima? Todo mundo precisa de mentor, de mais de um, inclusive. Eu, por exemplo, estou vivendo há algum tempo aqui uma mentoria sobre enxaqueca, porque eu tenho uma predisposição genética, é uma doença, ela é genética, e eu tenho trabalhado muito como cuidar de vários pilares da minha vida, principalmente da alimentação, para realmente não ter mais a questão da dor da enxaqueca. E para isso, eu preciso de uma mentora de enxaqueca. O nome dela é Daniela. E vejam, poxa, mas Sandra, você não é mentora de gestão do tempo e alta performance? Eu sou. Mas eu preciso de alguém que tenha mais conhecimento que eu para me conduzir pela estrada da não enxaqueca. Eu estou no momento de transição hormonal, eu tenho uma série de questões em relação à alimentação, que os hormônios também interferem, então eu preciso de um mentor. Quem é o teu mentor? Quem é que pega você daqui e te levanta? Qual é o seu vilão? Você tem um mentor para tirar você e levantar você desse vilão? Nossa, muito obrigada, Vera. Que bom que você está aqui. Ótimo. Fico feliz porque você está gostando das reflexões. E elas realmente são poderosas. A gente olhar para 2022 e só pensar em sonho, pode ser que você fique só no plano das ideias. E aqui o que a gente quer dizer é o seguinte: tem sim ações concretas para serem feitas. Nós estamos falando de gestão de tempo e alta performance para pessoas comuns como eu e vocês. Eu quero, então, só dar uma retomada.
Por que eu retomo tanto? Porque eu sei que a curva do esquecimento, que é a teoria do Ebbinghaus, ela precisa ser muito, muito falada. Nós precisamos repetir e entender os processos. Reconheça o seu vilão. Prepare-se para viver o desafio com ele. Não fique lamentando exageradamente este momento da luta e do desafio. Busque pessoas positivas, busque situações positivas para levantarem e prepararem você para viver o vilão. E quinto, busque o seu mentor. Escolha a pessoa que vai tirar você daqui e colocar você aqui, para que você possa ver as coisas do alto e possa gestar melhor tudo aquilo que você tem que gestar. Quero pedir desculpas para vocês pelos sons, as interferências do WhatsApp. É que meu pai, neste exato momento, está no hospital. Ele teve uma dormência no braço, nós nos preocupamos muito. Então as minhas irmãs estão com ele, uma irmã em especial lá, outra cuidando, porque eu tinha o compromisso de estar aqui com vocês. E está tudo bem, graças a Deus, ele está lá sendo medicado, ele está passando por exames, está tudo tranquilo, mas eu quero pedir desculpas aqui para vocês pelas intervenções, tá bom? E vamos então concluir esta nossa reflexão, que vocês realmente sentem para planejar 2022 com todos esses instrumentos que eu acabei de passar para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem interagir comigo, sintam-se à vontade. Nós temos o direct. Se vocês entenderem que estas falas aqui realmente são preciosas para mais pessoas, vocês compartilhem. Ele fica lá disponível no feed, depois vai para o YouTube também. O que eu quero é realmente trazer esta visão de ação concreta do dia a dia para que a gente possa formar a nossa tribo, a nossa comunidade de pessoas que aceitam os vilões, que acolhem os vilões, mas que se preparem com maestria, com alta performance, para que a luta seja justa, seja agradável e que os dois lados possam aprender muito e crescer muito nessa vida. Muito bem, obrigada, Carol, muito obrigada. Ele tá bem, né? Elas já me mandaram uma notícia aqui, tá tudo tranquilo. Muito obrigada, viu? Então, até o nosso próximo encontro na terça-feira. Muito obrigada por todos que entraram aqui. E, se quiserem, compartilhem, que vai ser muito bacana para o nosso canal. A gente chega a mais pessoas e nós vamos aí criando o nosso grupo de pessoas que realmente gestam bem o seu tempo e têm alta performance no seu dia a dia. Porque a alta performance só é bacana no aqui e no agora, porque é assim que ela reverbera para amanhã, para 2022, quiçá para a eternidade, porque o que fazemos aqui, como diz no filme do Gladiador, ecoa para a eternidade. Tá bom? Então, uma boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus, namastê!